Vamos para a palavra. Abra comigo Apocalipse capítulo 1. Livro de Apocalipse capítulo 1. Vamos para a palavra de Deus então, irmãos. Livro Apocalipse capítulo 1, dos versículos 9 até o 11. Estou lendo. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Amém? Feche teus olhos mais uma vez. Pai, fala conosco nessa hora, Senhor. Fala com todos nós, sem exceção, nessa noite. Possamos estar atentos para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Nos abençoe através da Tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido, se assente. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês nessa noite sobre um tema muito importante para nós como igreja, porque é a palavra que Deus colocou no meu coração para a gente trabalhar dentro desse tema durante todo esse ano. Esse tema que os irmãos da Umasbrac, as irmãs da Ufebrac, os jovens da Jubrac, eles já explanaram nos seus primeiros encontros nesse ano. Nós estamos abordando este ano sobre uma igreja segundo o coração de Deus. Nos encontros das mulheres, elas falaram muito sobre isso, né? Elas com ele, mulheres segundo o coração de Deus. No encontro dos homens, mesma coisa. Homens segundo o coração de Deus. E no encontro dos jovens da Jubrac, mesma coisa. Jovens segundo o coração de Deus. Por quê? Porque esse ano, a palavra que Deus tem colocado ao meu coração é que nós, desejo do meu coração como pastor dessa igreja, é que a gente possa, ao longo de todo esse ano, nos esforçarmos, né, para entender o que Deus requer de nós como igreja e como que Deus enxerga a igreja e o que Deus entende como uma igreja segundo o seu coração. E para isso eu achei muito importante ler esse texto, porque o livro de Apocalipse é o livro das revelações, que normalmente a gente usa esse livro para falar sobre o tema de escatologia, a doutrina das últimas coisas, os acontecimentos do final dos tempos. Mas, nesta passagem que a gente leu, a gente vê Jesus, ele conversando com o apóstolo João. O apóstolo João estava exilado na ilha de Patmos, e Jesus diz para o apóstolo, né, no versículo 11, o que vês, tudo aquilo que tu vai ver daqui para frente, você vai escrever num livro, e você vai enviar tudo que eu te mandar escrever às 7 igrejas. Alguns teólogos dizem que Jesus mandou João enviar essas cartas para 7 igrejas, porque o número 7, aos olhos de Deus, é considerado o número da perfeição, o número da plenitude, o número da completude. E Jesus, ele manda carta para estas 7 igrejas da Ásia Menor. A região que onde, na atualidade, fica hoje o país da Turquia. E a gente vai ver ao longo dos capítulos
2 e 3 do livro de Apocalipse, e até eu aconselho e sugiro que os irmãos leiam nesta semana. Não vai dar para a gente ler aqui hoje, porque senão vai ser uma leitura muito extensa. Mas leiam em casa essa semana, Apocalipse 2 e 3. É exatamente as cartas que Jesus enviou para estas igrejas. E nestas cartas, Jesus, ele dá o seu parecer. Aquilo que estava agradando aos olhos de Jesus. E aquilo que também não estava aquilo que não estava agradando Jesus. Algumas características que agradavam o Senhor. E outras características que desagradavam o Senhor. Então este texto é perfeito. Apocalipse 2 e 3 é perfeito para a gente estudar o parecer do próprio dono da igreja, do fundador da igreja, o mestre da igreja, Jesus. Aquilo que agrada ao Senhor e aquilo que não agrada ao Senhor. E hoje à noite eu trouxe aqui para vocês, para a gente meditar um pouco sobre algumas destas características que foram extraídas do capítulo 2 e 3 de Apocalipse. Mas antes de falar sobre essas características, é importante eu enfatizar que Jesus, o dono da igreja, irmãos, ao longo de toda essa leitura que você vai fazer em casa, você vai perceber Jesus falando o tempo todo que ele conhece a cada uma das igrejas. Primeiro ponto, Jesus conhece a igreja. A igreja, irmãos, ela não é um grupo elitizado que vive distante de Jesus e que Jesus ele trata a igreja com indiferença. Não, Jesus conhece a igreja, e quando eu falo a igreja, ele conhece a igreja do mundo inteiro, todo cristão. A gente vai ver que Jesus, ele fala que ele anda no meio das igrejas. Ele anda no meio das igrejas. Ele anda junto com os pastores. Ele anda junto com toda a igreja. E nós vamos encontrar Jesus falando isso nesses textos, na visão que ele dá para o apóstolo. Então, primeiro ponto, Jesus conhece a igreja. Jesus nos conhece, amém? Jesus conhecia a igreja apostólica, a primeira igreja, né, que tinha os apóstolos, mas Jesus conhece também da mesma forma a igreja de hoje. E uma igreja, irmãos, segundo o coração de Deus, outro ponto que é muito importante nós enfatizarmos aqui, que a igreja segundo o coração de Deus, ela não é perfeita. Porém, irmãos, a igreja segundo o coração de Deus, ela se esforça para desenvolver o quê? Algumas características que Jesus, ele enfatiza na visão que ele dá para João. Ele aponta: algumas coisas em vocês me agradam, outras coisas me desagradam. E são essas características que nós vamos desenvolver na mensagem de hoje. E a primeira delas, irmãos, a primeira característica, ainda no começo do capítulo 2, a gente vê Jesus falando para a igreja, né? O versículo 2 do capítulo 2, Jesus diz: eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor, ou seja, o teu trabalho, quanto a tua perseverança. Irmãos, primeira característica que eu encontro aqui, a igreja segundo o coração de Deus é uma igreja que trabalha muito, é uma igreja dinâmica, é uma igreja que trabalha muito. Vamos dizer juntos? Uma igreja que trabalha muito. Amém? Essa é a primeira característica que agrada a Deus. Característica de uma igreja segundo o coração de Deus. Irmãos, a igreja que trabalha muito, ela é extremamente ativa, principalmente quanto à missão recebida de Jesus.
Uma igreja segundo o coração de Deus, ela é uma igreja que trabalha muito. É uma igreja dinâmica. Amém? É uma igreja extremamente ativa. Não é uma igreja apática, não é uma igreja omissa quanto às suas responsabilidades, quanto à sua missão. Domingo passado nós falamos sobre missão. A maior missão da história. Nós já abordamos sobre isso. A maior missão da história que Jesus, o dono da igreja, nos incumbiu. E nós, irmãos, uma igreja que agrada o coração de Deus, uma igreja segundo o coração de Deus, se ela não entender isso, e não se empenhar, não se esforçar, não se dedicar, trabalhar muito para cumprir a missão, o ID do Senhor, é uma igreja apática. É uma igreja omissa. E nós vamos ver mais para frente que essa é uma característica. Quando Jesus não encontrou numa igreja, Jesus ele também apontou, ele sinalizou: eu tenho contra vocês, porém, que vocês não são quente e nem frio, porém são mornos. E por isso me dá vontade de vomitar da minha boca. Uma palavra forte, né, irmãos? Por que a igreja nem fria nem quente? Nós vamos ver depois, não vou dar muito spoiler agora. É um dos tópicos aqui também. Primeiro ponto, irmãos. Uma igreja segundo o coração de Deus é uma igreja que trabalha muito. Não pode ser uma igreja anímica. Não pode ser uma igreja apática. Não pode ser uma igreja omissa. Sabe, irmãos? Nós temos que pedir para o Senhor para que Ele nos desperte e não nos deixe cair numa apatia espiritual, numa anemia espiritual, a ponto de nós não querermos fazer nada para Deus, não nos envolvermos com nada a respeito das coisas de Deus. Ficar uma vida inteira, irmãos, nos lamentando. Nós temos, irmãos, que levantar. Nós falamos sobre isso outro dia. A igreja, irmãos, não é um hospital. A igreja não é um hospital para a gente vir, ficar acamado o resto da vida. A igreja, irmãos, é um lugar para a gente receber a cura, receber a transformação, receber a libertação, a transformação que precisamos, ser alimentados por Deus, mas assumir as nossas responsabilidades. Trabalhar, trabalhar e trabalhar. E o trabalhar, irmãos, nós não podemos terceirizar. Achar que quem tem que trabalhar na igreja é somente o pastor e os presbíteros, os obreiros. Toda a igreja, irmãos, tem que assumir essa responsabilidade, entender essa missão, do mais moço ao mais velho. E aí cabe nós pais, mais uma vez, instruir os nossos filhos, que eles precisam também se envolver e trabalhar. Falar de Jesus, querer estar nos cultos, orar, ler a Bíblia, jejuar junto com a gente. Falar de Jesus para outras pessoas. Nós não podemos terceirizar e muito menos esperar. Quando meu filho tiver 18 anos, eu vou dizer: meu filho, chegou a tua hora, assume a tua missão. Não, desde cedo, desde pequeno. Porque a igreja, segundo o coração de Deus, irmãos, é uma igreja que trabalha muito. Deus não gosta de igreja apática, igreja anímica, igreja fria. Às vezes, irmãos, a gente confunde. A gente acha que uma igreja fria é uma igreja que não é aflorada de emoções, que a igreja fria é uma igreja que não grita o culto inteiro, que não fique pulando o culto inteiro. Meu Deus, que igreja fria! Aos olhos de Deus, uma igreja fria é uma igreja que não ame a Deus, uma igreja que não bota a mão no cajado, uma igreja que não bota a mão no arado, que não trabalha, que não ora, que não jejua, que não lê a Bíblia, que não tem vontade de estar nos cultos. Isso é uma igreja fria aos olhos de Deus. Mas uma igreja segundo o coração de Deus é uma igreja que trabalha. É uma igreja que trabalha. Irmãos, vamos falar forte para fora. Amém, irmãos? Com sangue nos olhos. Primeira característica de uma igreja segundo o coração de Deus é uma igreja que trabalha. Olha para o lado aí, irmãos, e diz: é uma igreja que trabalha muito. Diz: bora trabalhar, gente. Dá uma cutucada, uma chacoalhada aí, diz: bora trabalhar. Ei, esperta, vamos trabalhar. A segunda característica de uma igreja segundo o coração de Deus é uma igreja que é perseverante no sofrimento. Jesus fala isso: eu tenho visto o teu sofrimento,
e eu tenho visto a tua perseverança durante o teu sofrimento. Segunda característica de uma igreja segundo o coração de Deus, é uma igreja que é perseverante no sofrimento. O que é perseverança, irmãos? É não desistir, é continuar, é não parar, é avançar. Muitos param no meio do caminho, muitos abandonam a fé, muitos pulam do barco. Mas a igreja aqui, irmãos, a igreja que agrada o coração de Deus, a igreja segundo o coração de Deus, ela não é isenta ao sofrimento, mas mesmo passando por sofrimento, ela não abandona a fé, ela não desiste, ela persevera, ela vai à frente. Ela não desiste em meio aos muitos sofrimentos. Jesus nunca prometeu que se entregássemos a nossa vida para Jesus, nós nunca mais sofreríamos. Pelo contrário, Ele nos falou: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Então, irmãos, quando chegar os dias maus, quando chegar as lutas, as tribulações, o sofrimento, irmãos, não é proibido chorar. Pode chorar, faz parte, mas chore aos pés do Senhor. Clame ao Senhor, busque ao Senhor. E mesmo, irmãos, naqueles dias que parece que as forças estão faltando para nós, se tu vai ter, Deus vai te dar força o suficiente, pelo menos para dizer: Jesus, enquanto tu me der fôlego de vida, eu não desisto do Senhor, eu não paro, eu não desisto da caminhada, eu não abandono a fé. Segunda marca, segunda característica de uma igreja segundo o coração de Deus, é uma igreja perseverante no sofrimento. Porque perseverar quando tudo está bem, irmãos, perseverar quando tudo está dando certo, perseverar quando tu olha para tua conta do banco, uma montanha de dinheiro, tu não sabe nem o que fazer com o teu dinheiro, perseverar quando tu tem saúde, perseverar quando o teu casamento está às mil maravilhas, vivendo lua de mel, perseverar quando tu está cercado de amigos, quando ninguém está falando mal de você, perseverar quando os teus filhos estão crescendo e tudo corretamente. Perseverar assim é fácil, irmãos. Mas Jesus nos chama para perseverar no meio do sofrimento também. E Jesus, ele fala para a igreja isso. Versículo 3. E tens perseverança. Versículo 2. Eu conheço o teu labor e também a tua perseverança. E no versículo 3 ele fala de novo: e tens perseverança, e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Amém? Irmãos, se nós sofremos hoje, esses irmãos sofreram muito também. Muitos desses irmãos, eles foram perseguidos até a morte. Eles foram torturados por causa da fé em Cristo, por causa do testemunho. Muitos deles foram presos, muitos deles foram mortos, muitos perderam famílias inteiras, muitos perderam trabalho, perderam amigos, ficaram abandonados pela sociedade. Mas eles não negaram a fé, eles não pararam no caminho, eles foram perseverantes, foram até o fim. Amém? Terceira característica de uma igreja segundo o coração de Deus: é uma igreja que não tolera homens maus. É uma igreja que não tolera a perversidade, a maldade, pessoas perversas. Nós não temos, irmãos, nós não podemos concordar com perversidade, com maldade de ninguém. Nós não podemos aplaudir maldade de ninguém, seja quem for. Seja quem for. A igreja, segundo o coração de Deus, ela não tolera homens maus. Ela não tolera perversidade, ela não tolera maldade. Amém? A quarta característica: a igreja segundo o coração de Deus é uma igreja que denuncia o falso ensino por meio do ensino verdadeiro. Amém? A igreja de Éfeso era exatamente assim. Naquele tempo existiam muitos falsos profetas, que eles, por exemplo, negavam a divindade de Jesus. Havia muitos judeus que se infiltravam na igreja e dizia que os crentes,
eles não eram completamente salvos, porque para ser salvo eles precisavam crer em Jesus, mas também guardar a lei de Moisés. E a igreja de Éfeso, irmãos, eles eram intolerantes quanto a isso. Eles não toleravam falsos mestres, falsos ensinos. E eles combatiam isso denunciando os falsos ensinos. E é claro que oferecendo para as pessoas o ensino verdadeiro, o ensino de Jesus. Amém? Então a igreja, segundo o coração de Deus, ela não apenas rejeita o falso ensino, mas ela também denuncia o falso ensino. A quinta característica, a igreja segundo o coração de Deus, ela não cai em desânimo. Amém, irmãos? Vamos dizer comigo? Ela não cai em desânimo. Vamos dizer de novo? Ela não cai em desânimo. Irmãos, todos nós passamos, volta e meia, por determinadas situações que nos frustram, nos chateiam, nos deixam um pouco decepcionados, cansados até, né? Muitos de nós, mas nós não podemos, irmãos, ficar prostrados diante das adversidades. Nós não podemos ficar prostrados diante daquilo que aos nossos olhos não está bem, não está dando certo. Nós não podemos ficar prostrados e vendo tudo passar diante dos nossos olhos e nós enclausurados dentro de uma caverna. Nós não podemos, irmãos. A igreja, segundo o coração de Deus, é uma igreja, irmãos, que se levanta no nome de Jesus, no poder de Jesus, na força que Jesus nos dá. Nós nos levantamos, nós não ficamos prostrados, nós não ficamos caídos. O Senhor nos levanta com a sua forte mão. Ele transforma todo desânimo em ânimo, toda tristeza em alegria, toda fraqueza em força, toda falta de esperança na esperança verdadeira. Essa é uma marca poderosa de uma igreja segundo o coração de Deus. Irmãos, se você está desanimado, ore a Deus para que o Senhor te anime. Ele te conhece, lembra? Nós começamos essa mensagem dizendo que Ele é aquele que nos conhece, Ele é o dono da igreja, Ele conhece o meu e teu coração. Ele nos conhece. Se tem alguém que é poderoso e capaz de mudar a nossa condição e a nossa situação, não amanhã, mas hoje, é Jesus. Sentado como você está, fecha os teus olhos nessa hora. Deixa eu orar contigo. Coloque a mão no teu coração nessa hora. Se você chegou aqui bem, animado, feliz da vida, você vai dizer: Jesus, obrigado por tudo que eu estou vivendo. Eu não estou desanimado, eu estou bem, estou me sentindo encorajado. Obrigado por tudo. Mas me ajude, Senhor Deus, a nunca desanimar, a nunca pensar em desistir, a nunca pensar em parar. Eu não sei como vai ser o amanhã, mas independente como seja, me dê força que eu preciso para nunca desanimar, para nunca parar, para vencer as lutas que vierem, para eu continuar firme no Senhor. E se você chegou aqui desanimado, cansado, destruído por dentro, prostrado, apático, caído, você vai dizer: Senhor, que o Senhor possa me levantar nessa noite e transformar esse desânimo em ânimo, porque eu preciso, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nos ajude, Senhor, a nunca cair em desânimo, a nunca ficarmos prostrados. Ajuda-nos a nunca ficarmos prostrados. Quando vierem as adversidades, Senhor, que a gente possa olhar para os montes, porque é de lá que vem o nosso socorro. E que a gente, Senhor Deus, a gente foque, Senhor Deus, nos montes, aguardando e esperando confiantemente o socorro que vem do Senhor. E eu oro também por pessoas que chegaram aqui nessa noite desanimadas, Senhor Deus, que o Senhor possa mudar a sua condição, mudar o seu estado e transformar este coração triste num coração alegre. Coração cansado num coração cheio de forças, um coração, Senhor Deus, desanimado num coração cheio de ânimo. No nome de Jesus eu te peço, para a tua glória. Amém. Amém.
A sexta característica. Não falta muito, irmãos. São umas 30 só. Não são 30, não. Tô brincando. Vamos ler falar sobre a sexta característica. Essa igreja, irmão, segundo o coração de Deus, ela também odeia o pecado. Ah, pastor, odeia o pecado. A igreja não apenas não compactua com o pecado, mas a igreja odeia o pecado. A igreja, segundo o coração de Deus, ela tem nojo do pecado. Pastor, isso quer dizer então que eu nunca vou pecar, eu nunca peco, tu nunca peca. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a gente odeia o pecado. É por isso, irmãos, que quando a gente comete algo que a gente sabe que é algo que desagrada a Deus, quando a gente fala demais, pensa demais, faz coisas que a gente sabe que não agradou o Senhor, o nosso coração se enche de vergonha e de arrependimento, e a primeira coisa que a gente faz é recorrer ao Senhor e dizer: me perdoe. Amém? Por quê, irmãos? A igreja odeia o pecado. A gente não pode ter inveja do pecado. A gente não pode ficar flertando com o pecado. A gente não pode ter ciúmes do pecado. Porque às vezes, irmãos, nós somos tentados a olhar à nossa volta e a gente olha pessoas que às vezes não querem saber de Deus, não tem compromisso nenhum com Jesus, vivendo uma vida cheia de promiscuidade, totalmente errada e pecaminosa, e a gente diz: parece que é mais feliz do que eu, parece que tem uma vida melhor do que a minha. Esquece disso, esquece isso. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Irmãos, nós não negociamos com o pecado, nós não podemos flertar com o pecado, nós temos que ficar longe do pecado, completamente longe do pecado, porque a igreja, ela odeia o pecado. A igreja, segundo o coração de Deus, ela odeia o pecado. As 7 igrejas, fazendo a leitura, nós vamos ver isso. Amém? Sétima característica. A igreja, segundo o coração de Deus, irmãos, ela está sujeita a passar por tribulações. Por quê? Por causa do evangelho. A igreja, segundo o coração de Deus, ela está sujeita a passar por tribulações por causa do evangelho. Vamos ler comigo? Abra a Bíblia comigo. Capítulo 2, versículo 8, de Apocalipse mesmo. Essa carta, ela foi direcionada para a igreja de Esmirna. Versículo 8 até o 11, vamos ler. Diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Este anjo da igreja aqui, irmãos, é o pastor da igreja de Esmirna. E esse que é o primeiro e o último, que esteve morto e voltou a viver, está falando de Jesus. Seguindo a leitura, Jesus fala para a igreja: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém? Irmãos, veja quantas coisas a gente vê apenas nessa carta da igreja de Esmirna. Irmãos, essa igreja, a gente não vê Jesus apontando nenhuma característica negativa dessa igreja. Jesus só fala bem dessa igreja. Jesus fala coisas tão lindas a respeito dessa igreja. Mas detalhe, Jesus previne essa igreja. Jesus, ele prepara esta igreja por aquilo que eles iriam enfrentar. Eles teriam que enfrentar o quê? Primeiro, a perseguição.
A igreja de Esmirna, Jesus disse: vocês vão ser perseguidos por minha causa. A igreja de Jesus, a igreja segundo o coração de Deus, irmãos, ela não está livre disso, de sofrer algumas perseguições. Temos irmãos nos dias de hoje, em alguns países do mundo, países que vivem um extremismo religioso e político, onde os nossos irmãos são caçados que nem bicho. São torturados, são presos, são mortos, são afastados da sua família das piores formas possíveis. Jesus, ele prepara a igreja de Esmirna e ele fala, é interessante que ele diz: vocês são pobres, conheço a tua pobreza. Aí ele fala: mas vocês são ricos. Alguns teólogos, eles dizem que esta igreja era a mais pobre das 7 igrejas da Ásia. Por quê? Porque a maioria desses irmãos haviam sido saqueados por causa da sua fé em Jesus. Haviam perdido as suas coisas, perdido os seus bens. Haviam sido confiscados e eles estavam vivendo numa situação financeira de escassez. Por causa da sua fé em Jesus. Eles tinham perdido muitas das suas coisas, dos seus bens. E aí Jesus diz para eles: eu conheço a sua pobreza, a sua limitação, mas vocês são verdadeiramente ricos. Indiferente, irmãos, da última igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era uma igreja poderosa, economicamente falando, financeiramente falando. A igreja de Laodiceia era a igreja mais rica das 7 igrejas da Ásia. Mas Jesus olha para eles e diz: vocês têm batido no peito e têm dito: eu sou rico, eu sou abastado, eu não preciso de Jesus. Ele diz: vocês não passam aos meus olhos de cegos, pobres, miseráveis e nus. Forte, né, irmãos? Mas é o que Jesus fala para as igrejas. Jesus não vê como nós vemos, irmãos. A igreja que aos olhos humanos era rica, Jesus via como a igreja mais pobre. Não por causa da riqueza em si, por causa do dinheiro, mas por causa do seu coração. Eles diziam que não, com as suas atitudes, eles diziam que não precisavam de Jesus. A igreja de Esmirna, aos olhos humanos, era a igreja mais pobre, mas aos olhos de Deus, era uma igreja verdadeiramente rica, porque era uma igreja que amava a Jesus, fiel a Deus. Amém? Era uma igreja que sofria calúnia por causa do evangelho. E por fim, uma igreja que sofreria a prisão por causa de Cristo. Logo, irmãos, o 7º ponto, a 7ª característica é uma igreja que está sujeita a passar por tribulações por causa do evangelho. Eu te pergunto, irmãos, essa noite, você não precisa responder. Você não precisa verbalizar, responda no seu coração. Nós estamos prontos, irmãos, a sofrer pela causa de Cristo? Porque a igreja, segundo o coração de Deus, irmãos, a igreja tem que estar preparada. Ela tem que aguentar. Ela tem que estar disposta. Tem que estar preparada por isso, irmãos. Primeiro, porque Jesus já nos preparou que a igreja passa por aflições. É por isso que muitos não aguentam, irmãos, e abandonam a fé. As primeiras provas não aguentam e abandonam a fé. As primeiras provações. São vários estágios as provações. Tem muitos que na primeira fase já não aguentam e pulam da barca. Mas a igreja, segundo o coração de Deus, ela passa, ela se sujeita, ela persevera e até o fim. Amém? O 8º ponto, a 8ª característica, ela é uma igreja que não abandona a fé por nada. Ela não abandona a fé, irmãos, por nada. A parábola do semeador, Jesus ensina sobre alguns terrenos, alguns solos, aonde foi lançado algumas sementes. O primeiro solo, a semente nem chegou a dar fruto, ela não entrou na terra, porque quando a semente foi lançada, as aves vieram e comeram a semente.
A segunda semente caiu num lugar onde tinha terra, mas era muito superficial. Embaixo da terra havia muitas pedras. A semente germinou. Quando começou a nascer a planta, antes de frutificar, essa planta morreu. Porque a sua raiz, ela não era profunda. Ela não tinha como atingir profundidade e extrair o melhor da terra para que essa planta crescesse e desse fruto. Essa planta, essa terra, essa semente, Jesus explica, são aquelas pessoas que ouvem o Evangelho e até aderem ao Evangelho. E alguns até chegam a se batizar. Mas quando vêm os primeiros problemas, quando vêm as primeiras lutas, as primeiras provações, por não terem raízes profundas, essas pessoas abandonam a fé. Amém? Queridos, então a igreja que é fiel a Deus, ela não abandona a fé por nada. Seja por lutas, seja por provações, seja por desapontamentos, seja por desânimo, por frustrações, seja por outros amores. A igreja não abandona Jesus por nada. A terceira semente caiu numa terra e ela também cresceu até certo ponto. Mas antes de frutificar, a parábola diz que ela foi sufocada porque a semente caiu em meio aos espinhos. E os espinhos sufocaram essa planta e não deixou que essa planta frutificasse. Jesus também explica. Ele diz que esta é a semente, a palavra. A semente é a palavra que cai no coração de pessoas que até vêm para a igreja, ficam um tempo, se batizam, às vezes até fazem algumas coisas para Deus na igreja, mas os cuidados com as coisas do mundo, a cobiça dos olhos, a concupiscência da vida, a inveja das coisas do mundo, fala mais alto. E essa pessoa passa a sucumbir e abandonar a fé, para amar mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Mas a igreja, segundo o coração de Deus, ela é fiel a Deus. Ela não trai a Deus. Amém? Ela não trai o noivo. A igreja, segundo o coração de Deus, ela ama o noivo de tal forma que ela não fica flertando com outros amores. A igreja, segundo o coração de Deus, ela ama o noivo. Ela vê que o noivo é único, é suficiente e não precisa flertar com outros amores. A nona característica, estamos quase encerrando, irmãos. A igreja, segundo o coração de Deus, ela também é uma igreja amorosa. Não é uma igreja carrancuda. Não é uma igreja antipática. Não é uma igreja autoritária. Não é uma igreja abusiva. Não é uma igreja fechada. Ela é uma igreja que ama. Ela é uma igreja acolhedora. Ela é uma igreja amorosa. Ela é uma igreja que está de portas abertas para amar sem acepção, para cuidar sem acepção, para caminhar lado a lado sem acepção. A igreja, segundo o coração de Deus, é uma igreja amorosa. Amém? Que Jesus nos ajude, começando por mim, a sermos mais amorosos, e que o nosso amor, ele venha transcender as palavras, e que ele possa realmente ser demonstrado por meio de práticas. Outra característica é uma igreja que não abandona o primeiro amor. Amém? É uma igreja que não abandona o primeiro amor. Jesus fala isso para a igreja de Éfeso. Quando ele fala todas as características positivas da igreja de Éfeso, no final da carta ele diz: eu tenho contra vocês, porém, uma coisa, que vocês abandonaram o primeiro amor. Com o tempo, irmãos, se a gente não cuidar, não vigiar, nós corremos o risco de deixar que coisas, que situações, coisas da nossa cabeça mesmo, da nossa mente, que circunstâncias da vida sufocam esse amor no nosso coração, esse amor para com Deus agora. No começo, no começo da nossa caminhada com Cristo, a gente ama estar nos cultos. Se tem 5 cultos na semana e a gente puder, a gente está nos 5. Se tem convocação para orar, a gente está na oração. Se tem convocação, seja lá
o que for a gente tá, a gente não mede esforços, a gente convida um monte de gente para vir para a igreja, a gente passa de porta em porta falando de Jesus, a gente está vivendo naquela fase que é linda de ver. Mas se a gente não vigia, com o tempo, a gente se acomoda, a gente se acostuma tanto com o sagrado, a gente se acostuma com os cânticos, a gente se acostuma com a oração, a gente se acostuma com a palavra, a gente se acostuma com o lugar, e a gente começa com o tempo a deixar o nosso coração se esfriar. Aí, para a igreja de novo? Tô tão cansado. Ir para a igreja de novo, ouvir as mesmas coisas, ver as mesmas pessoas, sentar no mesmo lugar. Sim. Sim. Mas o que nos move, mais do que o lugar, mais do que as pessoas, mais do que a cadeira, mais do que a cor das paredes, é Jesus. Aquele que nos amou primeiro e aquele que a gente ama de todo o nosso coração. Jesus fala para a igreja de Éfeso: eu tenho, porém, uma coisa contra vocês, que vocês abandonaram o primeiro amor. Irmãos, isso depende de um esforço de nós diário, irmãos. E isso é da criança ao pastor, é do mais novo ao mais velho, independente de funções, de cargos que a gente tem e ocupa na igreja. Todos nós, irmãos, se não vigiarmos, se não cuidarmos, nós estamos, irmãos, sujeitos com o tempo do nosso coração começar a esfriar, o nosso amor para com Deus. A gente começa a tratar as coisas de Deus como qualquer outra coisa. Isso, irmãos, ninguém está livre, mas que a gente possa nessa noite buscar em Deus e dizer: Senhor, não deixa o meu coração se esfriar, permita que eu esteja tão focado em Ti, que eu não me distraia com nada, para que o meu coração, a chama do meu coração não se apague. Com o tempo corremos o risco de nos dedicarmos mais para as atividades, mais para as pessoas e até para nós mesmos. Fazemos porque sabemos fazer, mas faltando a principal motivação, o amor a Deus. Amém? Irmãos, nós aprendemos a fazer muitas coisas na caminhada com Cristo, e nós sabemos fazer algumas coisas. Amém? Só que com o tempo, irmão, se a gente não vigia, se a gente não cuida, a gente passa apenas a fazer estas coisas no automático. Liga o piloto automático. Hora de cantar. Hora de ir para a igreja. Hora de pregar. A gente começa a ligar os pilotos automáticos e fazer apenas por fazer. É nessas horas que Jesus diz: volta às primeiras obras, volta à prática das primeiras obras, porque senão eu vou vir, eu vou te remover do teu lugar. Jesus, ele estava dizendo para a igreja: eu amo tanto vocês, eu admiro tanto o zelo de vocês com a minha palavra, a forma que vocês me tratam as pessoas, a palavra, a doutrina na igreja, o ensinamento. Porém, vocês abandonaram. Jesus diz: vocês não apenas esfriaram, vocês abandonaram o primeiro amor. Aí Jesus diz: voltem à prática das primeiras obras. Amém, irmãos? Isso é coisa que só Jesus pode fazer, mas Ele só faz quando a gente se convence que nós estamos vivendo exatamente assim, e a gente recorre a Ele e diz: Senhor, sou eu exatamente, estou assim. Renova no meu coração essa ardência, esse amor, esse desejo de Te amar acima de tudo e de todas as coisas. Amém? A penúltima característica de uma igreja segundo o coração de Deus é uma igreja que não cede às pressões do mundo. Amém? É uma igreja que não cede às pressões do mundo. E quando eu falo aqui as pressões do mundo, o mundo, irmãos, é o sistema que é anticristão, o sistema que odeia Jesus, o sistema que é anticristo. É o sistema, o espírito do anticristo que age lá fora o tempo todo, fazendo e tentando nos induzir a acreditar, a fazer, a praticar, a viver de forma que Deus abomina. Nós não podemos ceder às pressões. Não ceda às pressões do mundo. Fique focado e firme em Jesus. Você não é o mundo, você é igreja. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Fique focado em Cristo Jesus. Não ceda às pressões do mundo. Diga para alguém aí: não ceda às pressões do mundo. Fique firme, fique focado.
Fala de novo. Não ceda às pressões do mundo. Ah, mas todo mundo está fazendo isso agora. Tu não é todo mundo. Tu não é todo mundo. Amém? Queridos, vamos para a última característica. Ufa, graças a Deus. Talvez estão pensando, não acaba nunca. Vamos para a última característica. A igreja, segundo o coração de Deus, eu já dei o spoiler antes, né? Ela não é morna. A igreja de Laodiceia, irmãos, Jesus fala isso para a igreja de Laodiceia. Ele diz para esta igreja que ela era morna, ela não era quente nem fria. Aí Jesus diz para essa igreja: quem dera se vocês fossem quente ou frio, mas por causa que vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Por quê? Porque essa cidade, ela estava cercada, irmãos, de águas termais, águas cristalinas. De uma parte da cidade tinha um fluxo de águas quentes, que elas eram águas termais, e aquelas águas, elas serviam para curar os doentes. E do outro lado da cidade tinham águas cristalinas, que além de servir para matar e saciar a sede deles, era uma água extraordinária. A cidade era conhecida pelas suas águas termais. Era uma água que dava para beber, e uma água que também era usada para fins terapêuticos. Jesus está dizendo para essa cidade, para esta igreja, porque eles sabiam a importância de ser frio e ser quente, porque essa cidade, ela recebia muitos turistas e pessoas que iam para lá enfermos, para se banhar nessas águas termais e ficarem curadas por meio dessas águas. Eles sabiam o que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo: se tu é frio, frio não no sentido da fé. Jesus estava dizendo: as águas frias, elas têm utilidade. As águas quentes, elas também têm utilidade. Mas a água morna não serve para nada. Nem para curar e nem para beber. Não serve para nada. Por que Jesus fala isso para a igreja de Laodiceia? Porque era uma igreja que estava vivendo para si mesmo. A igreja só olhava para si. A igreja, irmãos, ela estava olhando e vivendo para os seus próprios interesses. Essa igreja tinha deixado de viver para a glória de Deus. E a igreja segundo o coração de Deus, lembra que eu falei domingo passado? É uma igreja que coloca os seus interesses submetidos à sua missão. Os nossos interesses não podem ser maiores do que a nossa missão. Amém? A nossa missão, ela sempre vai ser maior do que os nossos interesses. Sempre vai ser mais importante que os nossos interesses. Amém? Então a igreja, segundo o coração de Deus, ela não é morna. Ela não pensa apenas em si, mas ela pensa na missão que Jesus atribuiu a ela o tempo inteiro. Amém? Queridos, essas são algumas características que a gente aprende olhando para o capítulo 2 e capítulo 3 do livro de Apocalipse. Lê em casa essa semana, acompanhado de oração, e que Deus venha falar ainda mais ao teu coração. Que essa palavra venha aos poucos caindo no teu coração, e por meio dessa leitura que o Espírito Santo venha fixar ainda mais na tua vida. E que você possa, talvez, várias vezes ao longo dessa semana orar e dizer: Jesus, me ajude a mudar nisso. Eu preciso isso. Senhor, isso serve para mim. Não lembre do teu irmão. Não olhe para o teu irmão. Acho que isso serve lá para a irmã. Isso acho que serve para o irmão. Não, olhe para você e diga: Senhor, isso acho que serve para mim. E isso acho que eu estou direitinho, Senhor. Senhor, isso eu preciso melhorar. E ore, diga: Jesus, me mude. Faça o que preciso fazer, Senhor, mas me mude. Porque eu quero ser uma igreja segundo o teu coração.